Então, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no dia 11 de dezembro de 2020, no segundo horário, uma aula de História da Arte, terceiro ano e pré-vestibular do Colégio Delta, professor Fabrício Lucena. Hoje nós vamos falar nessa revisão final da arte no Egito Antigo. Falamos da arte na pré-história e vamos falar agora da arte no Egito Antigo. Por que o Egito é a primeira matéria logo após a arte da pré-história? Porque o Egito é considerado a civilização mais antiga do mundo, correto? É no Egito Antigo que o homem faz a transição do seu estado pré-histórico para o seu estado civilizacional. E o que significa dizer que o homem passou a viver em civilização? Significa dizer que ele passa a ter uma escrita, ele passa a viver em cidades, ele passa a ter um governo centralizado, com leis, com fronteiras, com exército, com moeda. Quer dizer, o primeiro lugar do mundo onde esses elementos apareceram foi no Egito. Existe uma discussão se isso aconteceu no Egito, se foi na Mesopotâmia, ou se foi na Índia ou na China. O fato é que a maioria dos historiadores aceitam que o Egito é a civilização primeira do mundo, correto? Então vamos falar sobre a arte no Egito. Antes de mais nada, o Egito fica na África, né? Então a gente precisa entender que os egípcios eram negros, né? Aquele filme da Cleópatra que mostra ela loira, do olho azul, aquilo é impossível de ter acontecido, né? Aquilo é uma visão racista do cinema de Hollywood, tal como aquele Jesus que nós vemos na cruz com o nariz fininho, cabelo liso, né? Beleza, meninos? Então vamos falar da arte no Egito Antigo. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Deixa eu admitir a Laísa, que está chegando agora. Seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, meninos. Antes de mais nada, o elemento principal da arte no Egito era a religião. Tudo girava em torno da religião. A sociedade egípcia, ela é considerada uma sociedade teocêntrica. O que é uma sociedade teocêntrica? É uma sociedade onde tudo gira ao redor da religião. Se eu pintasse um quadro, era um deus. Se eu construísse um prédio, era um templo. Se eu cantasse uma canção, era voltada para a religião. Correto? A sociedade egípcia, bom dia, Maria Luísa, seja bem-vinda. A sociedade egípcia era profundamente religiosa. E a arte egípcia, ela era como a arte medieval. Ela era dominada pelas regras e pela visão religiosa, correto? Os egípcios acreditavam que para garantir a felicidade na vida terrena, eu precisava fazer rituais. O que são rituais? Oferendas aos deuses, sacrifícios de animais, construção de templos, estátuas que homenageassem os deuses. Rituais são festejos ou são cerimônias feitas em nome dos deuses. Os egípcios eram politeístas, quer dizer, eles tinham vários deuses, e os seus deuses eram antropozoomórficos. O que significa essa palavra? Significa que antropo, homem, zoo, animal, mórfico, formato. Então, os deuses egípcios eram em formato ou de gente ou de animal, ou então de gente e animal ao mesmo tempo. É o caso do deus Set, cabeça de gavião, corpo de gente. É o caso do deus Anubis, cabeça de águia, corpo de gente. Beleza? Então, esses deuses eram deuses antropozoomórficos. O principal deus era o próprio faraó, que era um deus vivo, né? E é interessante que os egípcios preocupavam-se muito mais com a vida após a morte do que com a vida que eles viviam na Terra. Por isso, tudo era voltado para a eternidade. Os templos, as oferendas, as pinturas. Havia uma preocupação muito grande no cultivo na vida após a morte. Os egípcios acreditavam na reencarnação. Acreditavam que a alma do corpo morto podia voltar depois de um julgamento que ela passava na frente dos deuses. E aí a eternidade era o direito que os deuses davam para a alma voltar para o corpo morto. Por isso eles mumificavam os mortos, para que o corpo estivesse conservado, né, a partir do momento em que a alma voltasse a ele.
Então, a vida após a morte era um elemento muito mais importante para os egípcios do que a vida terrena. Por isso, a arte egípcia era uma arte religiosa. Então, nós vamos encontrar a arte egípcia nos túmulos, nos templos, nas paredes das pirâmides, nas tumbas, né, nos locais onde os egípcios enterravam seus mortos, nas múmias. Seja bem-vinda, Stephanie. Beleza? Então, vamos começar a falar agora dos túmulos dos reis do Egito. Os reis do Egito se chamavam faraós, né? É interessante que, no começo, os túmulos não eram em formas de pirâmides. Os primeiros túmulos dos faraós e dos nobres, né, dos sacerdotes, da nobreza egípcia, eram chamados de mastabas. As mastabas, ou mastabás, depende muito da sua escolha de pronúncia, essas mastabas eram túmulos feitos para reis, para faraós, ou para sacerdotes, ou para homens da elite. E esses túmulos eram retangulares, eram construções em forma de um grande retângulo, feito de pedra calcária, que é um tipo de pedra sedimentar que existe no Egito, ou de adobe. O que é o adobe? O adobe é o tijolo de barro, que é o tipo de construção que nós construímos na arquitetura brasileira. Então, essas mastabas ainda não eram triangulares, ainda não eram em forma de pirâmide. Eram retângulos, correto? Deixa eu admitir o Túlio aqui, que está chegando agora. Bom dia, Túlio. Seja bem-vindo. Então, essas mastabas eram construções retangulares, né? E dentro dessas mastabas havia uma câmara mortuária, que era uma sala embaixo do retângulo, aonde ficava, embaixo de sua base, né? Aonde ficava o corpo do faraó enterrado. Aqui eu coloquei um esquema de uma mastaba, para vocês verem, ó, também chamada de pirâmide de escadas, né? Então, esse tipo de construção aqui, no caso essa, é feita de adobe, de tijolos de barro. É chamada de mastaba. E é desse modelo que surgiu a pirâmide. Acredita-se que houve um erro de cálculo por parte de um arquiteto que fez com que as partes do retângulo superiores ficaram menores que a de baixo. Até que os próximos faraós começaram a fazer cada vez partes menores em cima, até que surgiu a pirâmide em forma de triângulo. Então, o formato piramidal dos túmulos dos faraós foi um acidente, porque no início os túmulos eram retangulares e chamados de mastabas. Aqui nós temos o esquema. A entrada era lateral, por uma das laterais mais longas, né? O retângulo ele tem duas laterais longas e duas laterais curtas. Numa dessas entradas laterais longas era a entrada, o pórtico, por onde se colocava o corpo do faraó, e a partir dessa entrada havia um poço funerário com uma escada, e o corpo do faraó era colocado numa câmara funerária bem em alguns metros, 8, 10 metros, 12 metros abaixo do túmulo. Por que havia essa preocupação na construção desse poço funerário? Para evitar saques. Era muito comum assaltantes de túmulos roubarem as joias, os objetos de arte que eram enterrados juntos com o faraó, correto? Inclusive, a grande maioria das pirâmides foi saqueada por esses ladrões de joias que invadiam as pirâmides. Até hoje ainda existe ladrões de túmulos que roubam dentes de ouro, né? Que roubam objetos, anéis, pulseiras que são enterrados com os corpos, né? Seguindo aí, então, essa mastaba é que deu origem ao túmulo do faraó. Seguindo aí. Imponência do poder político e religioso. Então, a arte egípcia, se a gente fosse fazer um vestibular e perguntasse, professor, quais são os elementos principais da arte egípcia? São 3. Religiosidade, grandiosidade. Então, não existe nenhum povo no mundo que tenha construído obras tão grandes quanto o Egito. A pirâmide de Quéops ela tem 146 metros de altura. Ela corresponde a um prédio de 80 andares. Não existe em Goiás um prédio desse tamanho. Correto? Para você ter uma noção do tamanho das obras de arte do Egito. Então, religiosidade, grandiosidade e imponência, que é o poder,
os monumentos no Egito, eles eram grandes e bonitos para poder passar o poder do faraó, para demonstrar o poder eterno e infinito do faraó, correto? O primeiro túmulo de faraó em formato de pirâmide foi a pirâmide de Djoser. Essa é considerada a primeira construção de grandes proporções no Egito e a primeira vez que uma mastaba deixa de ser retangular e se torna triangular. Agora, a maior pirâmide do Egito fica no Vale de Gizé. As pirâmides de Gizé são 3. Quéops, do faraó Khufru, que tem 146 metros de altura e 54.300 metros quadrados, feita por milhares de blocos, toneladas de pedra. O mais louco, cara, é pensar que as pirâmides são construídas sem cimento. Não há argamassa ligando uma pedra a outra. As pedras são cortadas e encaixadas umas às outras sem qualquer tipo de elemento de argamassa que cole uma à outra. Isso é o mais impressionante, correto? Na porta de cada pirâmide, alguém tem que desligar o áudio aí. Deixa eu ver quem está com o áudio ligado. Está interferindo o áudio aqui, tá? Seguindo aí. Na porta das pirâmides, havia uma escultura de um leão com corpo de cabeça de gente. Era um corpo de leão com a cabeça humana, geralmente a cabeça do faraó. Era uma espécie de animal que guardava as pirâmides, como se fosse um cão de guarda. A esfinge era um leão, um felino com cabeça humana, construído em frente à pirâmide, que acreditava-se que o papel da esfinge era proteger a pirâmide. Né? Essa esfinge também era gigantesca, com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Né? Todo esse trabalho era feito por mão de obra escrava ou mão de obra de camponeses. Beleza? Seguindo aí. Aqui nós temos, né, a reprodução da mastaba, que é a mesma imagem que nós vimos ali atrás, a entrada lateral, a câmara funerária embaixo. Né? Aqui nós temos, quando primeiro vamos falar da pirâmide, né? Falamos desse aqui, agora vamos falar da pirâmide. Então veja que as pirâmides, a primeira pirâmide, né? A pirâmide de Djoser, do faraó Djoser, o arquiteto dela foi Imhotep. Ela foi construída em 2650 a.C. Então veja que ela ainda não é lisa. Veja que ainda ela é a sobreposição de retângulos, sendo que o retângulo de cima é sempre menor que o de baixo, num processo gradativo que dava a sensação de uma escada. Então é a partir do modelo das mastabas, que eram retangulares, que se chegou à ideia de construir uma pirâmide de escadas. Essa é considerada a primeira pirâmide, ou pirâmide de degraus. Veja que ela é apenas uma sobreposição de mastabas. 1, 2, 3, 4, 5. É a partir dessa sobreposição das mastabas que vai surgir depois a evolução arquitetônica que leva à pirâmide lisa. Né? Aqui nós temos uma foto da pirâmide de Djoser. Né? Olha só, ela é a sobreposição, né, de camadas retangulares. Então, os egípcios ainda não dominavam a técnica das paredes laterais lisas. É desse modelo aqui que se evoluiu das mastabas para ele, e depois desse modelo se evolui para as pirâmides de paredes lisas. E o Egito tem uma quantidade infinita de pirâmides de degraus, né, de mastabas. Aqui nós temos algumas gravuras. Né? Isso aqui é uma mastaba, essa é uma mastaba. Aqui nós já temos uma pirâmide de degraus, que evolui a partir das mastabas. Né? Então, dentro do deserto do Egito, existe uma infinidade de mastabas e de pirâmides de degraus. A maioria delas vazia, porque teve o seu interior saqueado, né, por ladrões de túmulos. Beleza? Todas elas no mesmo esquema. Uma parte externa, um poço funerário e uma sala onde o corpo do faraó ficava guardado dentro de um sarcófago, né, coberto de joias. Beleza? Agora vamos falar das 3 maiores pirâmides do Egito, que constituem uma das 7 maravilhas do mundo. Né? Talvez seja nos monumentos, talvez não,
o monumento mais bonito e mais grandioso da arte do mundo inteiro são as pirâmides do Vale de Gizé. A maior delas que é a Quéops, a segunda que é Khafre e a terceira que é Mycerinus. Essas três pirâmides ficam numa região chamada de Vale de Gizé, né? No Planalto de Giza, ou Gizé em português. A maior do faraó Khufu, ou Khufru, né? A do seu filho Khafre, que é Khafre, e a do seu neto Menkaure, Mycerinus em português. Essas três pirâmides se alinham entre si e ficam no mesmo local. Esse local, o Vale de Gizé, é um dos locais mais visitados no mundo por turistas. Inclusive, a economia do Egito é baseada no turismo e baseada no petróleo. O Egito ganha milhões de dólares por ano de pessoas que visitam esses locais para conhecer as pirâmides. Lembrando que não se pode entrar nas pirâmides, tá? Já se entrou nas pirâmides os arqueólogos, mas ninguém nunca depois entrou nas pirâmides, tá bom? Você visita, fotografa ao redor delas, mas entrar nelas não pode, tá bom? Seguindo aqui as pirâmides de Gizé fotografadas no final da tarde. Elas tinham, vejam que aqui há três pirâmides menores, né, que ainda são mastabas sobrepostas. As pirâmides de Gizé atingiram a perfeição porque elas já tiveram paredes laterais lisas. E apesar, elas têm 3.000 anos, então elas foram destruídas pela ação do tempo. Mas elas eram cobertas com uma argamassa, com uma camada lisa. Então elas eram brancas. Dá para ver ainda o resto desse reboco, né, que tampava as pirâmides e dava um aspecto liso, feito de cinzel, né, que cobria a parede das pirâmides. Aqui na maior, que é Khafre, ainda existe um pedaço desse reboco utilizado para dar um aspecto homogêneo e embranquiçado às paredes das pirâmides. Todas elas feitas com milhares de blocos de pedra, correto? Cortados nas montanhas muito longe do local onde elas foram construídas. Cada uma dessas levou cerca de 25 anos para ser construída, né? A maior delas, que é Quéops, aqui nós estamos vendo ela de frente, ela tem 146 metros de altura e 54.300 metros quadrados. Só para encontrar a entrada da pirâmide, foram mais de 20 anos de pesquisa. Aqui a esfinge, que eu falei para vocês, né? Corpo de leão e cabeça de gente, o nariz quebrado, não se sabe como aconteceu, existem teorias que pode ter sido um tiro de canhão no nariz da pirâmide feito por Napoleão Bonaparte. Para você ver o tamanho da pirâmide, gente, aqui são pessoas, ó. Olha só o tamanho da pirâmide. Aqui é um camelo, ó. Olha, compara com o tamanho da imagem. É simplesmente fascinante, né? Seguindo aí, queridos, alguma pergunta? Aqui nós temos as dimensões, né? Então, a entrada principal. Então, a entrada principal fica num desses tijolos falsos na lateral. Essa entrada principal te leva às câmeras funerárias, que são câmeras falsas, câmeras funerárias sem utilização, feitas justamente falsas para enganar os ladrões. Então, veja que a pirâmide ela é construída sobre uma base de pedra, sobre um alicerce de pedras, né? Até mesmo porque, se ela fosse construída só sobre areia, ela teria caído. 2 é a galeria principal. A galeria principal fica no meio da pirâmide e te leva à região 3, que é a câmara funerária verdadeira, correto? 6 é os canais de ventilação, que é por onde entrava o ar para que os escravos e os trabalhadores que construíam a pirâmide pudessem respirar durante a construção. Os blocos eram arrastados sobre toras de madeira e levados para o alto da montanha num sistema de construção circular. Eles iam construindo em forma de círculo, como se fossem aquelas estradas ao redor de montanhas, e levando até chegar no topo da pirâmide. Correto? Veja que as três são alinhadas, né? Aqui nós temos um esquema, um corte transversal que nos mostra a parte interna da pirâmide, né? E as pirâmides sempre eram construídas na margem esquerda do rio Nilo, para facilitar o transporte das pedras.
Então, as pedras vinham em barcos, né, das montanhas da Argélia, onde eram cortadas, até a região do Vale de Gizé, onde elas eram colocadas umas sobre as outras. Então, as pirâmides ficam perto da margem esquerda do rio Nilo, né? O lado esquerdo representa o lado do nascer do sol, né? Os arquitetos, os sacerdotes, os astrônomos e os geômetras delimitavam um local propício que os operários poderiam começar a aplanar o solo para a construção da pirâmide. Então vejam que elas eram brancas, né? Vejam que elas eram cobertas por um reboco que lhes deixava com um aspecto branco e que esse branco brilhava quando o sol batia nele. Devia ser algo belíssimo, né? Belíssimo. Eu imagino as pessoas olhando para essa pirâmide, né? Aqui nós temos a Esfinge de Gizé, que é construída na porta da pirâmide para vigiar, para guardar a pirâmide, né? A Esfinge de Gizé fica neste complexo. É a maior de todas do Egito. Tem 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Foi talhada diretamente na rocha. Então aqui tinha uma pedra e eles talharam ela na própria pedra. Então ela não é feita de blocos de pedra como a pirâmide. Ela é um bloco inteiriço de pedra. No reinado de Khafre, que é o faraó Khufra, né? O seu rosto tem traços do faraó. Então acredita-se que o rosto da pirâmide é o rosto do faraó enterrado aqui dentro. Toucado com Menés, que simboliza a força e a potência. Essa touca aqui, que se chama Menés, guarda a entrada da sepultura do rei. Então é como se fosse um cão de guarda que vigia a entrada da pirâmide. Beleza, meninos? Aqui uma foto lateral dela, né? Então as patas, como se fossem as patas de um felino, o corpo de um leão e a cabeça do faraó. Beleza, meninos? Seguindo aí. A zona funerária compõe-se também de pequenas pirâmides aqui, ó, que guardam restos mortais das esposas dos faraós. Então, os faraós eram enterrados nessas gigantescas pirâmides e suas esposas e sacerdotes eram enterradas em pirâmides pequenas ao redor da grande. E o faraó era enterrado com tudo, com todos os seus bens. Até seus cavalos particulares eram enterrados junto com ele. Possui também mastabas que guardam múmia dos nobres, aqui as mastabas, e dos grandes sacerdotes. Então, ao redor da pirâmide do faraó, ficava a pirâmide das esposas e as mastabas dos sacerdotes que viveram na época desse faraó. Beleza, meninos? Alguma pergunta? Seguindo aí. Então, vamos falar agora das características da arte do Egito, que é a parte que mais cai no vestibular. A arte egípcia, ela era uma arte rígida, cheia de regras, onde o importante não era a criatividade do artista, mas o cumprimento dessas regras rígidas. Então, era uma arte com convenções. O que são convenções? Convenções são consensos, são regras, padrões rígidos que eram impostos aos arquitetos, aos pintores. E essas regras rígidas, esses padrões, eram estabelecidos e eram obrigatoriamente seguidos por todos os artistas. E essas regras, então, acabavam limitando a criatividade do artista. O artista nem sequer podia assinar sua obra. As obras eram anônimas. Era muito mais importante revelar o domínio da técnica e a obediência a essas regras do que mostrar o estilo pessoal do artista. Então, um artista era bom quando ele cumpria todas as regras da arte e quando ele não assinava a sua obra. O importante não era a criatividade individual, mas as regras rígidas que dominavam a arte. E uma dessas regras rígidas da arte egípcia é a lei da frontalidade. Essa lei da frontalidade cai no vestibular, caiu no Enem. Os egípcios acreditavam que a arte não deveria ser realista, que os desenhos não deveriam ser naturais. Uma arte realista é uma arte naturalista. É uma arte que se pinta pessoas tão parecidas com a realidade que confundem um artista. Pelo contrário, para os egípcios, a arte ela tinha que demonstrar que ela era uma cópia diferente da realidade. Era proibido uma arte muito realista. O observador, quando olhava para as pinturas, ele deveria perceber que eram desenhos, que eram representações e não pessoas. Daí a lei da frontalidade. Então, a lei da frontalidade
ela coloca as figuras numa posição que é impossível ao corpo humano. Se a gente fizesse a posição da lei da frontalidade, a gente quebrava a coluna. O tronco de frente, então o peito e o tronco de frente, a cabeça, as pernas e os pés de perfil. Então, a parte do tronco de frente, reto, frontal, daí frontalidade, a cabeça, as pernas e os pés de perfil. Né? E as esculturas e os retratos, elas eram estereotipadas, elas tinham desenhos padronizados que buscavam ter uma aparência ideal e não aspectos da realidade. Então, quando se desenhava um faraó, quando se desenhava um sacerdote, não se buscava representar como ele era, mas representar a sua forma ideal. Aqui nós temos alguns desenhos na lei da frontalidade. Então, o tórax de frente, aqui é o peito de frente, mais as pernas, os pés e a cabeça de perfil. Então, o tórax de frente, os pés, a cabeça e as mãos de perfil. É a lei da frontalidade. Isso permitia ao observador olhar para essa gravura e saber que essa gravura não era real. E saber que essa gravura era apenas uma representação. Não se podia desenhar nas paredes uma obra de arte que colocasse as pessoas frontalmente sem ser obedecendo a essa lei da frontalidade. Beleza, meninos? Seguindo aí. Aqui agora vamos falar da escultura no Egito. Os egípcios esculpiam em pedra calcária ou em terracota. Aqui temos uma escultura de um escriba sentado. O escriba era um funcionário real altamente qualificado que se ocupava da escrita e dos cálculos matemáticos. Tudo que se relacionava a cálculos ou a anotações de impostos, de tributos, de objetos do rei, eram escritos pelos escribas. Né? Veja que a posição do escriba aqui revela a sua fisionomia, revela seus olhos fixos num ponto, então alguém estava ditando para ele o texto, e a mão em posição de escrita, com o papiro nas mãos. Né? Essa estátua, dá para ver até os traços raciais do escriba. Né? Ela foi feita em 2620 a.C. Dá para ver até as dobras de gordura do tórax do escriba. Uma estátua que fica no Museu do Louvre, em Paris, na França. Né? Agora vamos falar do momento em que a arte egípcia atinge o seu apogeu. O que é apogeu, gente? Apogeu é o ponto máximo. Né? Apogeu é o esplendor, é a época do auge de uma arte. Aconteceu durante o Novo Império, entre o ano de 1580 e 1085 a.C. Foi nesse período que foram feitas as maiores construções, né? Mas também foi nesse período que o Egito começa a entrar em crise política, principalmente no enfrentamento entre os nomarcas, que eram nobres guerreiros locais, e o poder do faraó. É nessa época que são construídos os luxuosos templos de Luxor e Karnak, dedicados ao deus Amon. O deus Amon era o deus que é representado por um disco solar, né? O deus Sol. Inclusive, o faraó Amenófis IV, em 1380 a.C., ele tentou transformar os egípcios em monoteístas, acreditando em um só Deus, que ele chamava de Atom. Inclusive, ele mudou seu nome para Akhenaton, filho de Atom. O que durou apenas durante o seu reinado. Depois que ele morreu, os egípcios voltaram a ser politeístas. Alterações decorreram das mudanças políticas. Amenófis IV neutralizou o poder dos sacerdotes, impondo o monoteísmo no deus Atom. As colunas dos templos, com capitel, com a cabeça no arremate superior, e eram desenhados motivos da natureza, né? Está escrito errado aqui, motivos da natureza. Papiro, flor de lótus, era a temática, né? Nessa região, nessa época também foi construída o templo da rainha Hatshepsut, em 1480. E ele foi construído na própria montanha, cara, mostrando um profundo domínio da arquitetura e da integração do prédio com a natureza. Já durante o Novo Império, quando o Egito já não era tão rico mais,
as criações, pinturas e arquiteturas foram mais leves, as cores foram mais variadas e inseriu-se a ideia de movimento na arte egípcia. Aqui nós temos o Templo de Luxor, né, com suas colunas, com capitéis. As colunas egípcias acabaram influenciando a arte também da Grécia, né? Esse é o Templo de Luxor, né? Olha o tamanho das colunas, as estátuas dos deuses, né? Aqui nós temos o Templo de Karnak, que também fica nessa mesma região, no Vale dos Deuses, né? As estátuas escoradas em grandes colunas. Dá para ver do lado aqui as escritas, chamadas de escritas hieróglifas, através de desenhos, né? Aqui temos a entrada frontal do Templo de Karnak, no Egito. Né? Olha que beleza. Olha os desenhos. Isso aqui é um texto, ó. Essa escrita feita por ideogramas é uma escrita do Egito chamada de hieróglifa, né? Ela não usava letras, ela usava desenhos que representavam palavras. Aqui os deuses sentados de frente, né? Beleza, meninos? Alguma pergunta? Vamos falar sobre o Vale dos Reis. Na margem ocidental do Rio Nilo, próximo a Luxor, é o Vale dos Reis. Lá está os despojos, os restos mortais do faraó Tutmés, que conseguiu ser um dos poucos túmulos que não foram saqueados pelos ladrões. As tumbas dos faraós ficavam no interior das montanhas, a 200 metros de profundidade, dentro da montanha, com escadas e corredores estreitos para dificultar o acesso. Agora, a tumba mais intocada que se encontrou até hoje no Egito foi encontrada por um arqueólogo inglês em 1922, que é a tumba de um faraó menino chamado Tutankhamon. Ele morreu aos 14 anos e sua tumba nunca havia sido visitada. Então, havia todos os objetos intactos, né? Essa tumba, o Egito tem mais de 60 tumbas para serem visitadas pelos turistas, né? Aqui é a entrada do Vale dos Reis. Em cada pórtico desse, entra-se para um corredor onde tem uma tumba de um faraó, correto? Aqui vamos falar dos sarcófagos, né? O faraó era colocado dentro de 3 sarcófagos, um dentro do outro. O último sarcófago era de ouro maciço, olha ele aqui, correto? Aqui a máscara dele de ouro, ó. Olha que coisa mais bela. Formado de ouro maciço, lápis lazuli, que é uma joia, coralinas e turquesas. Ramsés II também é um faraó enterrado nessa região, né? É um faraó que também está no Vale dos Reis. Então, para essa parte final agora, encerrando a aula, eu vou mostrar as gravuras do Tutankhamon. Esse é o sarcófago dele, que fica no Museu do Louvre, 500 quilos de ouro, a máscara mortuária de ouro maciço que ia sobre o seu rosto, né? Aqui, quando os restos foram encontrados, ó, aqui são os arqueólogos, em 1922, abrindo o sarcófago pela primeira vez, né? Aqui a parede do templo de Abu Simbel, né? Que também fica no Egito. A parte interna do templo, olha a altura das paredes, né? Olha o tamanho das estátuas, né? É algo simplesmente assustador. Aqui temos os hipogeus, que são os túmulos escavados na própria rocha, né? Isso aqui tudo é subterrâneo, ó. Esse desenho inteiro é dentro da rocha. Beleza, meninos? Então a reunião vai encerrar daqui 1 minuto. Eu não vou abrir outra reunião, não, tá? Eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos, tá? André, muito obrigado pelo elogio. Maria Luísa, muito obrigado. É um prazer ser professor de vocês, meninos. E até a nossa próxima aula, beleza? Obrigado a você, Fernanda. Tudo de bom para vocês, meninos. Boas aulas no decorrer do dia de hoje. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro, queridos. Um abraço. Valeu!